Diz assim o versículo 1: Então o Senhor me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Olha para mim. Para aqueles que dizem que é impossível de ver a glória de Deus, biblicamente falando, está aqui a prova de que é possível ver sim a glória de Deus. O profeta, o homem de Deus, escolheu para o caminho do Oriente e diz que a glória do Senhor vinha pelo caminho do Oriente. É isso que significa quando você ouve algum de nós dizer: eu vi a nuvem do Senhor sobre a sala. Não é que esteja aqui uma nuvem, não é que esteja aqui fumo. Em algumas traduções, João Ferreira de Almeida até traduziu por fumo e não por nuvem, sabia? Diz que, e especialmente as traduções do latim, da Vulgata, portanto do latim para o português, traduziam como fumo, o que não faz sentido, não é? Porque fumo implica perder a percepção do espaço e do que está dentro desse espaço. Perde-se a visão, não é? Como você vê o nevoeiro não nos deixa ver para além, não é? Fumo é a mesma coisa. Mas o que preenche o lugar é uma nuvem, é a glória do Senhor. Eu não sei se você alguma vez já foi trespassado por uma nuvem ou já atravessou uma nuvem. Olha, eu já. Uma vez, há muitos anos atrás, estava eu na Ilha da Madeira. Nós fomos subir o Pico do Arieiro. Tinha agora muitas histórias engraçadas para vos contar desse dia, mas não vou contar. Eu fui armado em turista, sandalinhas e calções e t-shirt. Quando chegamos cá em cima, começo a vê-los de camisola de lã a olharem para mim. Então, quando cá chegámos acima, enquanto o autocarro deu a volta para vir para baixo, sabe a sensação que eu tinha? Eu via as nuvens, estava mesmo frio, as nuvens passavam por mim, atravessavam-me, percebe? Então, para mim é fácil entender quando ele diz que vê a glória do Senhor a vir do caminho. Porque é possível vermos a nuvem, sermos atravessados por ela e ver na mesma tudo o que está à nossa frente e à nossa volta. É isto que faz a glória de Deus em nós. A glória de Deus cerca-nos. A glória de Deus protege-nos. Mas não ficamos absortos de tudo o que está à nossa volta. Apenas vemos as coisas pela perspectiva de Deus. E o grande problema do ser humano, ainda ontem eu falava isso com o Marco, ele é que falava também isto comigo também, é que nós vemos muitas coisas com os nossos olhos e esquecemos que é necessário para que possamos chegar mais perto dele, que comecemos a ver as coisas com os olhos dele. Há pessoas que buscam a Deus, mas não o conhecem, não o sabem reconhecer. Há pessoas que vêm à igreja e que não sabem reconhecer quando a presença de Deus está e quando não está. Há pessoas que até já têm 20 e 30 anos com Jesus, com a palavra, e não sabem reconhecer se uma manifestação é ou não é do Espírito Santo de Deus. Por isso, muitos cristãos hoje são enganados. Hoje, há muitos anos que assim é. São enganados porquê? Porque não sabem destrincar, não sabem entender, não sabem ter a percepção do Espírito Santo, se é Ele que está a agir ou não. Entende o que eu estou a dizer? Sabe, nós, quando lemos estas passagens do Velho Testamento, que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, nós não podemos pensar assim: durante anos ouvi isto, naquele tempo é que era bom. Como eu gostava de viver nos tempos de Jesus. Eu uma vez numa escola bíblica, numa aula de escola bíblica, ouvi um irmão dizer isso. Era tão bom que se eu pudesse viver nos tempos de Jesus. E eu disse-lhe: é? Então, gostava que não houvesse medicamentos, antibióticos, até a mais simples de todas, que é a penicilina,
a base de todos os antibióticos que nós temos hoje? Gostava só de tomar banho uma vez por mês? Para quem vivia no Império Romano. Para quem não vivia no centro, ou pelo menos em alguma cidade importante, era 2 vezes por ano. Uma vez na primavera e uma vez no fim do verão. Estou a falar, não havia água quente. Os romanos é que tinham os banhos. Geralmente aproveitavam, sabe o quê? As nascentes quentes para fazer ali a zona dos banhos. É verdade. Porquê é que você acha que as noivas levavam os buquês de flores quando era o casamento? Era por causa do cheiro? É verdade. Historicamente, estou-vos a ensinar um segredo histórico. Sério. O hábito de dar flores aos outros era mesmo cheirinho tão bom. Eu gostava tanto de viver no tempo de Jesus. E você estava habituado, ou estava preparado para ter uma dieta baseada em pão ázimo, sem sal e sem fermento. Pão ázimo, azeite, laranjas e leite de cabra, porque nem era de vaca. E alguns começam a coçar o cocuruto. E comer grão e lentilhas. Lentilhas, o caldo de lentilhas é muito bom. E você gostava de ser perseguido pelo Império Romano? Gostava de ter que pagar impostos bem caros? Preso por falar de Jesus. Preso por seguir Jesus. Ser perseguido pela própria igreja. Espera, mas isso hoje também acontece. Então, o que é que você quer viver no tempo de Jesus? Pergunto isto tantas vezes. E quando eles eram presos, normalmente, para não se esquecerem, estou a brincar, mas eram chicoteados também, não era só presos. Exatamente. A corretiva toda. Levavam logo a dose meia dose não, é a mesma dose completa. E nas prisões não é como hoje, que há duche e há comida. Aquilo eram umas morras fechadas sem sol. Às vezes eram esquecidos lá e ficavam leprosos. Estamos a falar de coisas tão sérias. Às vezes as pessoas não medem, não têm a percepção e dizem: eu gostava tanto de viver nos tempos de Jesus. Eu gosto de viver nos tempos em que estou. E acho que nós temos que perceber que estas coisas que nós lemos aqui podem acontecer hoje também. Se nós as desejarmos. O problema da igreja é que a igreja não deseja Deus suficientemente aqui na terra. Por isso ele se tem afastado. Eu não sinto Deus na minha vida, porque você ainda não o deseja suficientemente presente todos os dias. Claro que você gosta de o buscar, gosta de cantar para Ele, gosta de ler a palavra, até gosta de ministrar a palavra. Mas precisamos de desejar. Eu não sei explicar isto melhor. Este homem de Deus olhou para a porta e viu a glória do Senhor, do Deus de Israel, a vir na direção dele. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Você já imaginou o sol a ficar ainda mais brilhante, a terra a brilhar ainda mais, porque a glória de Deus vinha na direção do templo? Versículo 3. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. A glória do Senhor entrou no templo. Isto é impressionante. A glória do Senhor entrou no templo. Levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Esta frase, a glória do Senhor encheu o templo, tem 3 traduções possíveis, porque as palavras são muito parecidas. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou tentar explicar isto. Os livros antigamente eram escritos em pele de animal, nem sequer em papiro. O papiro já é uma coisa mais recente, entende? Então, para poupar espaço e para permitir que nada ficasse por escrever, eles não davam espaços entre as palavras. Então as palavras iam todas juntas, percebe? Por isso é que a Septuaginta levou tantos anos a traduzir o Velho Testamento. E eles eram 70 a traduzir do hebraico para o grego. Levaram muitos anos, porque eles tinham que entender qual era o seguimento e o contexto do que estava a ser escrito. Porque como não tinha espaço, as palavras iam todas juntas.
Então, quando passou para o latim, a chamada Vulgata, que é assim que se chama a primeira grande tradução do original para o latim, houve grandes discussões e esta chamada Vulgata esteve muito tempo parada por causa da interpretação do hebraico. Porque a mesma palavra que é usada para séquito, que significa aqueles que seguem alguém, nós em Portugal usamos a palavra corte. Mas, hoje em dia já ninguém usa a palavra séquito. Usamos outra palavra, que é seita. Lá anda ele com a seita toda atrás. Já ouviu esta expressão? Pois. Um dia depois eu explico porque é que essa expressão se transformou nesse sentido. A palavra séquito no hebraico é exatamente igual, tem um apóstrofozinho de diferença para a palavra glória. E orla do manto, sabe a orla? Tem um pontozinho em baixo de diferença das outras duas palavras. Um esquecimento do ponto, um esquecimento do apóstrofo no hebraico tem muita influência. Então, se me disser assim, o que lá está escrito é a glória do Senhor encheu o templo, eu digo-lhe que sim. Mas se você me disser a orla do manto de Deus encheu o templo, eu também lhe digo que sim. Porque não é impossível. Mas se você me disser que o séquito do Senhor encheu o templo, eu também lhe digo que sim. Porque as três coisas fazem sentido. Você e eu hoje somos o séquito da glória de Deus. Nós seguimos a glória de Deus. Nós seguimos a nuvem de Deus. Aqui nesta casa, pelo menos, é assim. Nós não nos cingimos, nós cingimos só à Bíblia. Nós não nos cingimos por mais nada. Deixamos o Espírito Santo mover-se em nós e através de nós. Então, o séquito tem que encher o templo. Mas a sua glória também enche o templo. E se você quiser uma visão, não é minimalista, mas uma visão em que você vê que é mesmo pequenininho e que não vale nada e que se não fosse Ele, o que é que seria de nós? É quando eu tenho esta percepção. A orla do manto de Deus enche o templo. Aquela mulher, lembra-se, dizia no seu coração, ao ver Jesus a passar ao longe, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Eu digo tantas vezes a Deus, e digo-vos mesmo, eu digo tantas vezes a Deus, eu não quero viver sem a tua glória. Não me importa viver só com a orla do teu manto. Desde que eu consiga tocar na orla do teu manto, eu estou bem. Não me importa viver só com a orla do manto de Deus, mas viver sem Ele é que eu não quero. E nesta visão que Ezequiel tem, é uma visão tremenda, porque fala acerca da glória do Senhor encher a casa, e depois diz aqui umas coisas que eu gostava que você lesse comigo. Versículo 6 diz assim: E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Olhe para mim. Se no Velho Testamento havia um templo, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, algo de extraordinário aconteceu. Aconteceu muita coisa nesse dia. Não foi só um homem que morreu na cruz. Não foi só um homem que se entregou na cruz. Aconteceu muita coisa nesse dia. E uma das coisas que aconteceu foi isto. O véu se rasgou de alto a baixo. São 18 metros. De pano, grosso, sem costura, feito de veludo. Sem costura.
reforçado com cozedura interna e externa para desenhar 2 querubins. Não sei se vocês sabem disto. Portanto, o pano era... Tente lá você rasgar uma coisa que tenha sido cozida com desenho. É difícil, porque fica reforçado. Mas a glória do Senhor rasgou o véu de alto a baixo. O que espantou os sacerdotes não foi o véu estar rasgado. Foi ter sido rasgado de alto a baixo. Quem é que chegou lá em cima e o rasgou? Espada afiada que pôde cortar o véu. Espada afiada de 2 gumes. E o templo se rachou, sabia? Rachou-se ao meio. Eu não sei se vocês sabem, mas o fundamento, um subiu e outro desceu. O templo ficou rasgado. Para quê? Para que o homem entendesse, e não entendeu, infelizmente, que Deus não iria mais habitar em templos feitos pelas mãos dos homens, mas iria habitar no templo que Ele edificou. E esse templo sou eu e você. Diga: eu sou o templo do meu Deus. Deus habita dentro de nós. Então, aqui quando diz assim: este é o lugar do meu trono, é o versículo 7, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Quer dizer que Deus habita em nós e vive para sempre. Deus fez morada em nós. Ele assentou as plantas dos seus pés no meu e no seu coração. Não é para recalcar, é para tomar posse. Para tomar posse. Havia um jogo quando eu era miúdo. Nós tínhamos que subir a um muro ou uma pedra e tínhamos que ficar assim. Então havia uns que iam saltitando e quando chegavam ao pé de nós iam-nos puxando para ver se caíamos do lugar. Aquilo era tipo a posse do lugar. Quem nos puxasse para baixo podia subir para o nosso lugar. Deus sentou-se e formou o seu trono no meu e no seu coração. O pecado bem o puxa, o diabo bem o puxa, a mentira e o mundo bem o puxa, mas Ele está firme no meu e no seu coração. Então louve-o, busque-o, deseje-o, ame-o, tenha fome e sede dEle. Porque Ele não está longe para que não ouça. Deus não está a viajar para que tenha deixado o telefone no descanso ou fora do descanso. Lembra-se quando Elias enfrentou a nação e os profetas de Baal? Muita gente só fala nos 450. Mas mais ou menos perto do meio-dia, eles mandaram vir mais 200, que já eram poucos. Ao todo ficaram 650 a escortejarem-se nos braços e nas pernas, como se Deus fosse uma coisa sanguinária que se atraísse pelo sangue. Até que às 3 da tarde cansaram-se. Sabe porque é que eu estou a dizer isto? Porque Elias dizia assim para os profetas de Baal: falem mais alto, que ele pode estar surdo, é velhinho. Ou então se calhar está a viajar. Ou então está a descansar, ou está a conversar com alguém. Deus não está a conversar com ninguém. E ainda que esteja, Ele tem sempre tempo para falar comigo e consigo. Busque-o. Ele não está longe, Ele não viajou. Busque-o enquanto Ele se pode achar, porque haverá uma altura, aí sim, em que nós vamos querer andar atrás dEle e Ele não vai ser possível ser achado. Então nesta noite, quero deixar isto com vocês. Depois de tudo o que Deus já fez, depois de toda a restauração que Deus já nos deu, desejo ver a glória do Senhor a vir na sua direção. Deseja a glória de Deus na sua casa. Deseja a glória de Deus no seu coração. Deseja a glória de Deus na sua vida. E que a glória do Senhor entre no seu coração. E que o Espírito nos levante. Às vezes estamos tantas vezes caídos no chão. O único que nos pode levantar é o Espírito do Senhor. Foi o que o Espírito do Senhor fez ao profeta. Levantou-o, ele estava caído no chão. Levantou-o, reforçou-o, restaurou-o. E é preciso nós termos o nosso coração disponível, porque é preciso deixar Deus operar em nós. Então nesta noite, deixe Deus operar no seu coração.
Deixe Deus tocar na sua vida, para que a glória do Senhor encha o templo. Ainda que seja a orla do seu manto, ainda que seja o seu séquito, seja o que for, deixe a glória do Senhor encher o seu coração. Posso ouvir um amém? E lembre-se, Deus fez da minha e da sua vida o seu coração, o meu coração, fez templo para sempre. Deus habita dentro de nós. Então nunca queira que Ele divida o seu coração com outras coisas. Podemos amar a esposa, podemos amar o marido, amar os filhos. Amar os filhos, digo-vos uma coisa, o amor pelos filhos é um amor que ninguém consegue exprimir. Não é? Mas sabe? Que ainda assim o amor ao Senhor seja superior. Porque esse amor é que nos vai sustentar. Esse amor é que nos vai segurar. Esse amor é que nos vai fortalecer. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: graças, Senhor, pela Tua palavra. Tu és bom para mim. Amém? Para terminar, abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Aleluia. Deus é tão bom. Antes de lermos Lucas 6, queria só dizer a vocês, em especial aos pastores e presbíteros e líderes de ministérios, amanhã temos reunião de pastores aqui, reunião de liderança às 3 da tarde. Conto com todos vocês, ok? Em nome de Jesus. Temos assuntos importantes para falar. Quero também dizer a vocês que já está disponível na livraria o nosso livro. O livro é gratuito, pode levar. Este livro é um livro muito simples, de feitura artesanal. Quer dizer que é feito por mim. E tem os primeiros passos na oração. Eu compilei a oração do Pai Nosso, Efésios 1, Efésios 3 e Colossenses 1. E depois tem a palavra de Deus para ser confessada. Para segunda-feira, para terça, quarta-feira, quinta-feira, por aí fora. E depois, área das finanças, área da saúde, quer ver? Área da família e casamento. Sabedoria, mente renovada e direção do Espírito. Refúgio e confiança em Deus. Libertação dos vícios e dos laços da preguiça. Aqui uma parte muito boa. Quer ver? Eu recuso-me a ser preguiçoso. Não sei porque é que estão a rir. A achar algum trabalho difícil demais. Alguma tarefa complicada demais. Recuso-me a permitir que a ociosidade, que é a preguiça, tome conta da minha vida e da minha casa. Eu estou sempre pronto para fazer o que for necessário. Sempre cheio de energia, de dinamismo e sempre com vontade de ajudar. Eu sou pró-dinâmico, criativo, altruísta e por isso o Senhor sempre me abençoa. Não é uma coisa boa para confessar. O que é que diz a palavra de Deus? Criei, por isso falei. A boca fala daquilo que o coração está. Encha-se da palavra de Deus e depois confessa com a sua boca. Amém? Tão pequenino, já viu? Cabe no bolso. Pronto, cabe num dos meus bolsos. Mas cabe na mala das senhoras. Entre o tijolo e as 3 pedras da calçada que vocês transportam sempre, pode lá pôr assim no meio. Estou a brincar com vocês. Estou a brincar com vocês. Pode levar. Eu costumava dizer, leve quantos quiser, já não digo. Sabe porquê? Depois a minha mãe leva isto muito a sério e leva tipo aos 10 para casa. Nada disso, hein?
Isto tem que dar. Leva gratuito, ok? Quem é que está a fazer jejum e oração? Glória a Deus. Eu também estou. Deus é bom. A ação social, não se esqueça, domingo nós vamos ter aqui a nossa mesinha para vocês poderem trazer os alimentos. Se porventura não gostarem de trazer alimentos ou não puderem, mas quiserem dar uma oferta em valor, pode pôr um envelope e entregar ao pastor Manuel Simões ou à pastora Leonor, que esse dinheiro chegará de certeza absoluta ao cofre da ação social para comprarmos alimentos. Não se esqueça que nós vamos fazer cabazes para o Natal. Se puder, traga bacalhau já partido em postas, que é para nós podermos abençoar famílias que nós temos aqui que precisam da nossa ajuda. E lembre-se sempre, você hoje ajuda para alguém um dia vencer e também eles se tornarem ajudadores de outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lucas 6,38. Nós nunca lemos este versículo. Nunca. Hoje. Eu gosto muito deste versículo, sabe porquê? Por causa do contexto. Toda a minha vida, praticamente, talvez não durante o tempo de escola dominical, mas escola dominical era a nossa versão de GPS, mas há 30 anos atrás. 35 anos atrás. E, no meu tempo de escola dominical, nós líamos o Lucas 6,38 pelo contexto que está lá escrito. Mas eu gosto deste versículo para aplicar em todas as áreas da nossa vida. Jesus falou isto mediante uma área muito importante, que é o perdão. O perdão e nós sermos misericordiosos. Quer dizer, se temos compaixão uns dos outros. Eu tenho no 35, quero ver o que é que diz. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Já viu? Ingratos e maus, você e eu vamos ter todos os dias da nossa vida. Vamos ter sempre alguém ingrato e mau na nossa vida. Sempre. Sempre. Isso é inevitável. Mas gostava de partilhar outra coisa consigo. Ser misericordioso não é para todos. Ser compassivo não é para todos. E se você consegue já ter um bocadinho de misericórdia pelas pessoas e ser compassivo uns para com os outros, então já estamos um bocadinho mais parecidos com Deus. Porque até mesmo com aqueles que são maus, ingratos, maldizentes, Deus é bom para eles, sabia? Ainda apesar de tudo o que eles fazem, Deus ainda os abençoa. E Deus continua a dar-lhes tantas oportunidades. E nós não somos melhores do que eles. Se achamos que somos, já pecamos. Uma vez ouvi um pastor, um homem de Deus, dizer assim: eu passo grandes períodos sem pecar. Eu ouvi aquilo e disse: olha, acabaste de pecar. Porque a Bíblia diz: aquele que se acha sem pecado engana-se a si mesmo. Então, quando ele disse aquilo para se armarem coisa, eu disse logo: olha, acabaste de pecar. Deus tenha misericórdia de ti e de mim, que notei que acabaste de pecar. Porque quem sou eu para apontar o defeito dele? Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Não é impressionante? Isto funciona em todas as áreas da nossa vida, todas, sem exceção. Experimente lá você lançar uma semente de alface à terra, ver se ele não lhe dá lá umas alfaces. É verdade. Experimente lá você não começar a agir em perdão. Olha, experimente, quero ver uma coisa que eu fiz no meu prédio. Começar a dizer bom dia às pessoas.
Primeiro acharam que eu era maluco. Ele não bate bem. Ele vai àquelas igrejas que andam lá com os braços no ar e tal. Começavam por me dizer bom dia por pena. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Coitadinho. Agora tem o hábito. Quando me veem, olá, bom dia, tudo bem? Agora já não é o coitadinho. Às vezes eu venho cansado, às vezes nem apetece dizer bom dia. E eles dizem, então, está bonzinho, está tudo bem? Olá, tudo bem e tal. Já são eles que nos animam. Dá e ser-te-á dado. Seja você também bom. E o que é que você acha que vai acontecer? Vão ser bons para si. Seja bom para os seus filhos um dia também serem bons para si. Seja bom para os seus pais, porque eles um dia já foram bons para si. Amém? Nas nossas finanças é exatamente a mesma coisa. Porque não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Ainda que você deposite a sua oferta num cesto, ainda que você saiba que esse dinheiro é para sustento da igreja, e esta casa é mesmo para sustento desta casa, não é para me sustentar a mim, nem o meu carro, nem a minha casa, posso-vos garantir. Porque eu tenho um emprego, eu trabalho para isso, e trabalho bastante. Ainda que você saiba que é para sustento da casa de Deus, por outro lado, você sabe que isso sobe como cheiro agradável e aprazível aonde? À presença de Deus. Amém? Pastor, gostei muito dessa palavra, mas sabe, eu não trouxe oferta, eu não tenho dinheiro. Então não faz mal. Você peça um envelope na mesma, e mesmo que seja um envelope vazio, dê um envelope vazio. Isso é para enganar. Não. Deus sabe o meu e o seu coração. E mais ninguém tem nada a ver com isso. Amém? Vamos preparar a nossa oferta. Vamos? Glória a Deus. Vamos semear com amor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Dai. Forças e riqueza. E as obras. Sim. Engrandecido seja o Senhor, Ele quem dá forças e riqueza, quem abençoa e as obras das tuas mãos, se fizeres a sua palavra para fazer. Vamos ficar de pé. Dai, ser-vos a dar. Jesus é meu pastor e nada me falta. Dai, ser-vos a dar. Boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dar. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Isto não era suposto eu estar a cantar, não é? Isto era suposto só fazermos assim com a música.
Aleluia. Quem é que deu com alegria nesta noite? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que tu nos deste de semearmos na tua casa, de fazermos a tua palavra, Senhor, de aplicarmos o nosso coração àquilo que tu tens colocado em cada um de nós. Como teu servo e teu ministro, te dou graças por este povo, Senhor. Te dou graças pelas sementes que cada um de nós entregamos. Pai, tu dizes a tua palavra que tu és aquele que tens poder para multiplicar a sementeira, não a 30 nem a 60, mas a 100 vezes tanto, porque só tu tens esse poder, Senhor. E como teu servo te dou graças, porque tu estás a abrir as janelas dos céus e estás a derramar sobre nós uma bênção tal que dela nos venha a maior abastança, para que possamos ter mais para viver com mais e semear mais e ajudar mais. Em nome de Jesus, e todos dizem comigo, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos terminar aqui. Se alguém precisar de oração ou de falar comigo ou com algum dos pastores, nós estamos aqui disponível para vocês. Amém? Que Deus abençoe.